Fala, gata! Bem-vindos ao quarto episódio do nosso Fala Gata Podcast. Aqui é a Carol, essa é a Débora. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a nossa entrevistada maravilhosa, a doutora Luana Poloni. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso podcast. Obrigada. Para os mais íntimos, seja bem-vinda, Lu! Isso. Ó, a gente vai deixar bem claro o seguinte. Vocês viram que a gente tá cheio, fazendo um monte de podcast aí, mas não tá soltando tudo, né? Virou um pouco, está um pouquinho bagunçado, mas a gente já tá se organizando. Atrasado. Amanhã sai o podcast. Amanhã? Amanhã. Não. No sábado, que dia que é? Amanhã? Sábado, né? É, mas esse podcast que a gente tá gravando com a Lu vai sair No na semana sábado que vem. É, sexta ou sábado que vem. Sexta ou sábado Né? que vem. Então, que dia que é hoje, meu Deus do céu? Eu tô perdida. 29. Então, amanhã, dia 30, sai o episódio. Então, vocês já devem provavelmente ter assistido. E a gente espera que vocês tenham curtido muito o podcast da Tati. Mas a gente promete que vai ser mais organizadinha quanto ao tempo, É, ok? amanhã a gente posta o da Tati. E provavelmente, se Deus quiser, Isso. vocês terão assistido, né, galera? E aí depois, na outra semana, a gente posta a doutora. Yes! Bom, quer começar? Vamos lá, então. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar a nossa entrevista aqui com a doutora Luana. Doutora, então vamos lá. Fale um pouquinho de você, a sua A história. doutora Luana é endocrinologista, é a especialidade dela, que fique bem claro, né? Mas a gente, antes de saber da doutora, a gente quer saber da pessoa, Luana. Luana, de onde você veio? Pra onde você vai? O que... É casada, tem filho. Bom, então vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Até que enfim deu certo, Uhum. né? Então, sou casada, tenho filhos, casal de gêmeos. Lindos. Sou Matheus, 5 anos. Lindos. E assim, não sou daqui, do estado de São Paulo. Eu vim para cá, De onde você veio, Lu? eu vim de Goiás. Longinho, hein? Longinho. E o que que te 400 motivou a quilômetros vir pra daqui. cá? Na verdade, foi assim. Eu sou nascida em uma cidade que chama Quirinópolis, né? Ai, conheço. Já ouvi Conhece? falar já. Já ouviu Tem uma falar? cliente de lá. Quirinópolis mesmo? Quirinópolis mesmo. Bom, porque às vezes eu falo, a pessoa fala, ai, Pirinópolis. Não, é Tem Quirinópolis. Pirinópolis, Não, é é. verdade. Quirinópolis, então sou nascida, minha família toda é de lá. E aí conheci meu esposo lá. Ele, na época, ele trabalhava em usina. Hum. E ele é engenheiro de alimentos e civil agora, né? Mas quando eu conheci ele era só engenheiro de alimentos. Conheci meu esposo lá e aí a gente veio pra cá. Aí eu casei aqui, fiz faculdade Mas aqui. vocês tinham parentes aqui pra vir Meu esposo embora? é de Fernandópolis. Tá, ele é daqui. A família dele é daqui. Entendi. Eu falei, do nada, sair Ô, lá ô, de Lu, Quirinópolis não. pra Ô, Lu, mas Fernandópolis. você veio namorando ou você se casou e veio? Não, eu vim noiva. Noiva, que legal. Aí eu casei aqui porque que era tudo mais fácil, assim, tipo, Uhum. tinha... Assim, na verdade, a gente tem uma grande divergência, assim, né, de Fernandópolis, Quirinópolis, uma cidade maior, né, Uhum. Fernandópolis do que Quirinópolis, é que eu tinha mais possibilidades para eu realizar meu casamento, espaço, tal, Uhum. tudo. E aí, foi por isso que eu casei aqui, não casei lá. Mas aí eu casei aqui em 2014, vim pra cá em 2013, casei em 2014 e tô aí até hoje. Você tá com quantos anos, Lu? 36. Ah, novinha. Vou fazer 37 esse ano. Pretende ter mais filhos? Sim, pretendo. Quero mais Jura? um filho. Ai, que Já pensou se gracinha. vier gêmeos de Não, novo? não vai vir. Claro que, né? Deus sabe de todas as Ai. coisas, mas enfim, não. Eu acho que deve ser não, tenso, dificultoso ter gêmeos. não foi fácil, mas assim, nossa, eu acho que eu não me vejo sendo mãe de um único filho. Já vejo assim, tipo, eu acostumei mesmo. Assim, né? Tive que acostumar, né? Graças a Deus. Meu esposo é um pai super presente, tem uma rede de apoio, uma família maravilhosa aqui. Também tem minha família lá também me deu suporte, mas aqui que é onde a gente mora acaba que tem mais suporte. Então, eu sou muito bem amparada aqui pela família do meu esposo. E tem uma babá que também ajuda bastante em relação a isso. Tanto É bom que, ter uma rede de apoio, né? Sim, faz toda a diferença. Importantíssimo. Faz toda a nossa. diferença. Toda a diferença. E aí, então, eu casei, né? E comecei minha faculdade aqui em 2014 também. E tive filhos durante a faculdade. Não precisei parar minha faculdade. Gente. Olha, eu presenciei uma parte disso aí, que essa mulher penou. Verdade. Não é fácil. As pessoas acham que são flores. Não. nem É muito tudo mais são dificultoso. Eu também Sim. fiz a faculdade com a minha menina com... Ai, meu Deus, é muito mais
trabalhoso, a gente tem que se dedicar, na verdade, né? Mais Claro. ainda. E assim, na verdade, a gestação de gemelar, né? Na verdade, não foi uma gestação natural. A gente fez tratamento, foi minha segunda tentativa de fertilização in vitro, né? Na primeira, em 2015, eu não fiquei grávida. Em 2016, quando a gente transferiu os embriões, graças a Deus, Deus permitiu que desse certo. Fiquei grávida de gêmeos, né? E tenho 3 lá guardados ainda. Então, assim, foi uma gestação planejada, né? Eu fiz de tudo naquele semestre da faculdade de 2017 para que eu conseguisse tirar notas boas, para que eu sabia que o final ia ser um pouco mais turbulento mesmo. E aí foi, aí terminei o semestre, as crianças já tinham nascido, e aí então eu entrei de férias da faculdade, eles com 3 meses, agosto, eu voltei à faculdade, Ai. né? E assim, como se diz? Eu acho que Pauleira. tem Não sei coisa como que eu acho que a gente tem que passar. É bem isso. Mas Depois vale a olha pena, pra né? trás e fala, meu Deus, como eu dei conta Como de eu tudo isso. venci, mas graças a Deus, Deus assim, dá força pra gente. E a rede de apoio é muito importante. E aí, não bastasse isso, né? Fui fazer meu internato fora, fiz na cidade de Birigui. Levei minha babá, ela é uma pessoa maravilhosa, comigo desde que as crianças nasceram. Então, pessoa de Foi morar confiança. comigo e as crianças tinham 1 ano e 8 meses. Aí eu deixei meu esposo aqui, fui morar com a amiga, a Olesk, que inclusive ela hoje faz ginecologia e obstetrícia. E a gente foi para Birigui fazer o nosso internato. A Carol Mais atende outra lá em Birigui. Eu atendo. pauleira. atende, eu adoro aquela Birigui, cidade. Araçatuba. Aham, eu acho, assim, um máximo, Muito adoro a gostosa cidade. mesmo. Tenho saudade de lá. E aí venci, aí entrei, e aí as crianças hoje têm 5 anos. A Claro. residência é quanto tempo de endócrino? Eu fiz pós. Pós? Ah, tá. Não, faço pós ainda, né? Não fiz residência. Na verdade, Que não é uma exigência, né? não Não é. tem. Na verdade, é assim. Então, eu me formei recente, formei em 2020. Uhum. E, na verdade, vamos voltar um pouquinho antes, né? Sobre a minha história na medicina. Então, eu sempre quis ser médica. Meu sonho sempre foi fazer medicina. Só que lá em Goiás não tinha tantas oportunidades, né? Era mais Universidade Federal. Na minha época, vamos supor, em 2004, quando eu terminei o 3º ano, não tinha tanta oportunidade de fazer medicina em uma faculdade particular igual hoje se tem, né? Com incentivo que é o FIES, né? Então, assim, na minha família não tinha condições de me bancar, né? E aí eu fui fazer enfermagem. E aí eu fiz enfermagem, terminei Você é enfermagem. enfermeira Sou antes de enfermeira ser antes de ser médica. médica. Você é médica e enfermeira. Isso, com muito orgulho. É, na Ai, verdade, que você linda. percebe, tem muitas pessoas que têm a dificuldade em fazer a medicina e optam pelo lado da enfermagem pelo Isso, ou por custo-benefício, outra na área da verdade, né? saúde também, porque não conseguiu na época. É que E a aí a enfermagem, pessoa não ela fica tá muito mais esperando as próxima, coisas né? acontecerem. Vai, faz aquela que é Vai, possível isso, e depois, Depois, futuramente... hoje está muito mais fácil, né? Infelizmente, eu falo que hoje a medicina se banalizou. Hoje já não tem mais tanto critério quanto antigamente. E a gente vê, assim, um nível de profissionais um pouco mais, assim, digamos, debilitados. Não sei se pouco esse mais seria o abaixo, termo. Pouco comprometidos com o Sim, a estudo. pandemia fez isso também, né? Muitas pessoas não tiveram as práticas como deveriam ter sido feitas, enfim, várias Acabou questões. atrapalhando Mas bastante. acaba que. Aí foi isso. Aí fiz enfermagem, trabalhei 5 anos, eu era enfermeira auditora lá em Rio Verde, uma cidade que eu também gosto. Tenho saudades de Rio Verde. Trabalhava numa operadora de saúde, que era Unimed, como enfermeira auditora. Legal. Aí conheci meu esposo, é a história que eu já falei, né? Uhum. Aí a gente veio pra cá e eu sempre falei que todo mundo falava, Luana, você tem que ser médica. Luana, você tem que ser médica. Eu falava, mas eu não quero Você tem fazer cara de médico. vestibular. Se é que médico tem que ter Parece cara. que eu não tô preparada pra fazer vestibular, né? Não tô assim. Acho que eu não queria fazer por vestibular. E aí foi a primeira turma da universidade para portador de diploma, que era o que eu gostaria de fazer. Eu falo que Deus prepara. Que elimina matérias, né? Né? Isso não foi uma realidade muito comigo de eliminar matérias, mas enfim, minha Não faculdade conseguiu eliminar muito? foi meio turbulenta, assim, por questões da própria faculdade, né? Me formei aqui, Ai, Universidade tá Brasil, né? Assim, na época era Unicastelo, depois virou Universidade Brasil. E aí eu sempre pensei, eu quero fazer medicina, mas eu não quero fazer vestibular, eu quero fazer portador de diploma. E aí foi a primeira turma de portador de diploma e eu comecei em 2014. Ô, Lu, e o que te levou a escolher
Porque eu me lembro, numa época que você estava na dúvida, mas você gostava muito de endocrinologia. O que te levou a decidir pela endocrinologia? Então, assim, eu acho assim, na minha vida tudo é muito guiado por Deus, assim, sabe? Eu tenho isso comigo, assim, nada acontece por acaso. Sempre tem Deus guiando todos os meus passos. E isso é muito, como dizem, real, oficial. Eu acredito muito nisso também. Então, eu passei a faculdade, eu entrei na faculdade querendo fazer dermatologia. Acreditem, dermatologia. Participei de liga de dermato. Fui fazer dermatologia. Queria fazer dermatologia. Tá bom. Aí eu fui pro internato. Nossa, apaixonei no anestésio. Ah, eu quero ser anestesista. Falei, não, mas isso não é pra mim, não. Eu sou muito acelerada, fica dentro do hospital fechado. Eu falei, não, isso não é pra mim. E aí, eu tinha excelentes professores na pediatria. E aí, me apaixonei na Pela pediatria. Passei na residência de pediatria em Votuporanga em primeiro lugar. Mas na época eu não Nossa, tinha que terminado, linda. não tinha pegado O diploma ainda. diploma, né, Aí, o CRM. Entrei na justiça para segurar minha vaga. mas é difícil, né? Não Segurei, consegui. conseguiu? Mas aí, um dia que eu colei grau, tipo, colei grau amanhã. Hoje o juiz revogou o meu direito. Nossa. E eu falo que é tudo que Deus Era prepara pra na ser vida da assim. gente. Porque hoje assim, nossa, eu não me vejo mais na pediatria, né? E antes eu era apaixonada em pediatria, nossa, e assim. E aí foi uma decisão muito difícil pra mim, porque eu sempre gostei de estilo de vida saudável. Sim. Então, assim, sempre pratiquei low carb, cetogênica, é um tipo de dieta que pra mim e pro meu esposo sempre deu super certo. Às vezes orientava pessoal, assim, da família, amigos, e sempre gostei desse estilo de alimentação. Não que seja o ideal para todo mundo, claro. Sim. Cada um eu sempre Uhum. falo isso, que não é receita de bolo, é tudo muito individual. Uhum. E aí, foi bem isso, assim. Aí eu não sei falar pra vocês o que aconteceu exatamente. Eu acho que foi que eu estava excesso de peso, alguma coisa assim que me incomodava e queria muito me envolver nesse mundo da endócrino, assim, e gordura localizada, estética, mas isso, eu não me recordo ao certo Era algo o com dia você que que tava eu se virei a incomodando. chave. O que aconteceu? Eu sei que eu virei a chave, conversei com meu esposo, conversei com a minha sogra, e eles falaram, só vai. E aí eu falei, bom, e eu tinha um certo preconceito, poxa, mas eu não vou fazer residência. Nossa, eu chorava, era uma angústia, assim, uma ansiedade que, nossa, mas eu não vou fazer residência. Parece que eu fui bitolada a achar que eu teria que fazer Obrigação. residência, que eu ia ser menos se eu fizesse pós-graduação. Que Assim. você iria ser menos médica, porque menos não teria feito uma residência. Aham, que eu ia ter sofrer preconceito. Não é isso que faz o profissional, Não, né? não é. E há profissionais aqui na região com muitos seguidores endócrino que tem pós e é excelente também, Então, né? justamente. E aí foi basicamente isso, virei essa chave. Tive que me tratar assim mesmo, internamente, assim, dos meus preconceitos. E falei, bom, se eu escolher fazer uma pós-graduação, que eu faça no melhor lugar que possa existir, né? Pra minha especialidade. E aí escolhi para São Paulo. E aí fui para São Paulo, faço pós ainda, tô terminando. Mas posso dizer para vocês Eu que vejo tudo... que você vive postando muito estudo, que a estudo bichinha não bastante. para, posta Na horrores. verdade, nunca para a medicina, na verdade, né? Em qualquer Tem que área. estar sempre E atualizado. assim, na verdade, a pós é um caminho só, é um norte para mim. Eu faço muitos cursos, inclusive tem uns 3 pendentes lá me esperando, tipo, que eu ainda não tô A conseguindo me gente faz organizar. essas É coisas. difícil alinhar tudo, né? Sim, Casa, filhos, criança, marido, Consultório, consultório, cachorro, atendimento. consultório. podcast. Enfim. E aí, assim, aí eu falei, bom, vou para São Paulo e eu tenho um custo muito alto por ter escolhido isso. E esse é um custo não só financeiro, mas eu tenho que deixar meus filhos, né, para eu estar lá É uma vez por mês? uma vez por mês, 2 anos. Eu tô terminando agora em janeiro, termino. E quantos dias? Um 3. dia? 3 Eu dias. vou na quinta, volto domingo, praticamente, mas são E 3 tu dias de pega, pós. como se fosse tu- Uhum. E aí, o que acontece? O que eu pratico hoje, eu não aprendi na minha pós-graduação. Então, eu aprendi com outros colegas médicos que dão cursos, que têm uma expertise no assunto.
que é o que eu mais amo fazer, emagrecimento, tratar tireoide, gordura localizada, enfim, hipertrofia, né? No seu Instagram, que tá lindo, muito bem Obrigada. cuidado, a gente Então, a olha e gente fala deu uma assim, pausa no marketing digital, porque tô mudando tudo, tô mudando a minha identidade visual, adequando o meu você vai consultório, mudar? mudar tudo, porque agora... Seu consultório tá lindíssimo, Ai, parabéns. obrigada. Amém. É maravilhoso. Ó, e aí a gente percebe lá, independente de estar mudando a identidade visual, tem lá informação de emagrecimento e hipertrofia. Bom, então você já falou do emagrecimento porque você mesmo pratica um hábito de vida saudável, já teve em algum momento que você virou a chave e viu que aquilo era muito importante. E por que a hipertrofia? Bom, porque, na verdade, tem o meu esposo, né, que também ele gosta muito desse estilo de massa magra, de definição corporal. E o emagrecimento verdadeiro e duradouro tem que ter hipertrofia, né? Sim, na verdade, a gente tem que fazer. A gente fala muito em boom de colágeno, mas ninguém quer saber do boom do músculo, né? Então, Sendo que é esse que vai cuidar da osteoporose futuramente. justamente, mas voltando um pouco assim, a gente hoje falar em hipertrofia às vezes ficou até um pouco banalizado, sabe? Por conta, a fulana tá com bomba. O povo nem sabe o que é bomba, né? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes, underground, que não tem, que é, vamos supor, Sabe nem a de uso procedência. veterinário, né? Enfim, então Ixi, assim, conheço é muito muito. comum. Aqui em Fernandópolis tem Conheço, profissionais que conheço prescrevem. bastante, inclusive tem gente que já chegou aí falando assim pra mim, ó, na academia. Ó, por que você não toma isso e isso? Sim, Ai, isso é Jesus muito amado. banalizado. Então, assim, na verdade, a hipertrofia pra mim não é a minha primeira escolha. Porque às vezes já chegam pessoas usando de tudo. E não é esse perfil de pessoa que eu quero no meu consultório. Pra mim, menos é mais, entendeu? Sempre a menor dose possível em tudo, né? Tentar ficar no mais fisiológico. E tem algumas coisas que não são fisiológicas, que a gente não produz. E é isso. Na verdade, a hipertrofia não é o meu carro-chefe, na verdade. O seu carro-chefe é É emagrecimento. emagrecimento e tratamento de gordura localizada. Antes da gente falar do esteticamente emagrecimento, antes da gente falar do emagrecimento, que eu acho que você tem muito a dizer sobre, e até estilo de vida e tudo mais, o que você costuma avaliar? Quando uma pessoa chega no consultório, o que você olha sobre, o que você costuma pedir? É bioimpedância que você faz, o que mais? Vamos fazer um parênteses aqui. Então, assim, né? A gente é Dou curiosa. informação, né, para endócrino, mas eu desviei um pouco o caminho porque o que eu mais amo fazer é medicina integrativa. O que é isso? Medicina integrativa é você olhar esse paciente como um todo. Se o paciente chega para mim e falar assim, doutor, eu quero perder peso, quero emagrecer, porque são coisas distintas. Perder peso e emagrecer, para mim, são coisas totalmente diferentes. Então, assim, eu não posso pensar que esse paciente, eu vou olhar para ele só na composição corporal. Então, eu pratico muito a medicina integrativa. Ver o corpo olhar como um esse todo. paciente como um todo. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma paciente minha que ela já é minha paciente mesmo, já tem um tempo que ela acompanha comigo. E quando ela foi fazer a bioimpedância a primeira vez, né? Então, porque tem que tirar o sapato, tem que... não fica pelado, mas assim, tem que tirar os sapatos. A unha dela tinha uma micose. Então, olhei, né? Porque eu agacho, posiciono o paciente para fazer a bio. E aí eu falei, nossa, e essa unha aqui? Porque às vezes o paciente Nem notou. imagina. deixa, né? Ele fala assim, eu tô indo na endócrina, um exemplo. Tô indo na doutora que eu tô em tratamento de emagrecimento. Ele nem vai me citar a unha dele. Né? Isso até Mesmo que eu então, pergunte, né? Às vezes tem algum problema de saúde. Não, às vezes eles nem dão Ele nem moral, nota que aquilo nem é né? problema Aquilo nem pra é ele. um isso caberia a problema. outro profissional de outra área, né? Isso, justamente. Então, a gente está acostumado muito com isso, com segmentar as pessoas. Eu sou neuro, vou olhar só a sua cabeça. Exato. Entendeu? Eu sou cardio, é só o seu coração. Não, então, o bom da medicina integrativa é isso, que a gente olha o paciente como um todo, né? Às vezes chega uma pessoa super quase anoréxica, com a ideia de que ela está muito gorda, e aí Isso. você tem que levar em conta que aquilo tá muito mais no psicológico dela. Justamente. E aí, voltando para essa paciente, Ah. perguntei, nossa, mas há quanto tempo você tá com a unha assim, com essa micose, né? Isso aqui tem mais de 6 anos. Aí já me acende uma luz. 6 anos, micose, tanto tratar... Bom, eu falei assim, você já fez biópsia dessa unha? Às vezes pode não ser micose, e sim uma psoríase, né? Um exemplo. Nossa, não, nunca. Fui no dermato nunca me pediu nada, só ficou passando e nunca resolve. Pô, então isso é medicina integrativa. Eu poderia, se eu fosse
Se eu não tivesse esse olhar, eu poderia olhar pra paciente, o que dá? E fingir A uma unha, ela demência, nem me porque falou. não é da minha área mesmo, não é da né? minha área, não. Então, orientar, né? Então, E a isso faz toda psoríase? a diferença. E, por né? exemplo, entrando mais nesse caso um pouquinho, e você diagnosticando se ela vem a ter psoríase, isso pode influenciar na questão do emagrecimento? Claro, porque é uma doença autoimune, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar que quem tem uma autoimune, provável tem outra. Então, a gente tem que pensar em algumas Olha, outras não sabia. coisas. Então, assim, não que Por ela isso que é não importante olhar que como um todo. seja realmente psoríase dela, Aham. orientei ela a passar no dermato para fazer a biópsia, né? Para Aham. saber o que que é. Se nunca biopsiou, tem 6 anos, gente. Não é bem Algo tá assim, errado, né? Então, assim, essa é o olhar da medicina integrativa, que é o que eu faço no consultório. Então, voltando ao assunto da Débora. Então, não é só bioimpedância, né? Aham. E assim, hoje eu não consigo mais atender nenhum paciente se o paciente não passar por bio. Tanto é que a bio está inclusa na minha consulta, não é a parte, né? Se eu fiz Então, uma bio, fiquei assustada com a minha bio, mas tudo bem. então, olhar somente peso e altura não quer dizer nada. Para mim, não serve de Você nada. falou que perda de peso e Emagrecimento são são diferentes. coisas diferentes. Por que Eu ia que são fazer essa diferentes? pergunta. Por quê? Quando você fala perder peso, você tá olhando o quê? Um número na balança. Sim. Mas você tá perdendo peso às custas de quê? Gordura, que é o que a gente gostaria, transformar, né? Ou você tá perdendo músculo? Entendeu? E Então, perder músculo é emagrecer. péssimo, né? Horrível. A gente não quer, a gente Porque, quer na verdade, ganhar. vai perder o peso e vai Perder ficar tudo músculo, e a flácido. gordura vai estar lá, entendeu? O que a gente não quer é isso, E não a gente é não só- quer gordura. Eu tô certo. Veja se eu tô falando uma besteira. Eu pus a mão no microfone. Veja se eu tô falando uma besteira. É verdade que quando a gente sustenta a nossa massa magra, quanto mais a gente sustenta, mais a gente tende a produzir cálcio. Depende, isso aí é uma coisa difícil de falar disso, mas você Bom, uma impede. pessoa que tem um músculo forte, provavelmente ela protege melhor as suas articulações e seus Sim, ossos, né? então, aí você impede, às vezes, uma reabsorção, né? Tipo assim, vamos pensar nisso. Então, a massa magra, ela impacta no osso. Né? Tanto é que a gente pede uma mulher menopausada, ela tem que ter uma massa muscular boa, porque a própria menopausa já vai fazer osteoporose se essa pessoa não fizer o tratamento, acompanhamento. Aí entrei na menopausa. Ai, que bom, não menstruou há tanto tempo, faz reposição hormonal? Não, não faço. Ah, então tá. E aí? E aí o risco É muito cardiovascular? comum. E é um preconceito Quanto muito mais- grande quando fala de osteoporose. reposição hormonal, Quando né? fala hormônio. É O povo não tem noção de que anticoncepcional é hormônio. Você fala assim, nossa, nossa, eu tenho um preconceito contra o hormônio. Não gosto, não uso o hormônio. Tá, a insulina, é o que você produz? Seu hormônio da tireoide é o quê? Né? Né? A melatonina é o quê? Então, tipo, às vezes a palavra hormônio ficou muito banalizada pelos esteroides anabolizantes, né? E aí a gente vê muito isso, né? Às vezes essas pacientes ficam aí por ignorância de outros colegas, que a pessoa nem tinha contraindicação para não repor na menopausa, e aí sofre de osteoporose, sofre de várias. Vamos pensar assim, a mulher, ressecamento vaginal, baixa libido, a massa óssea cai, a gordura localizada, Aumenta. aquela abdominal, né? Aumenta mesmo por si só. Quais são as principais queixas em consultório? Quando teu paciente chega, qual que é uma das recordes principais queixas? O que você atende mais? Emagrecimento, perder peso. A maioria do meu consultório é essa a principal queixa. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Se vocês forem analisar uma foto de uma praia em 1970, não tinham obesos. Não tinha mesmo. Analisa hoje a praia. Como é que tá? A população que tá frequentando. Isso é um exemplo. Sim, isso é Então, a verdade. gente tem que começar a encarar a obesidade. Estilo de vida americano aqui, né? Fast Ma- food. Isso, justamente. Mas a gente tem que começar a encarar a obesidade como doença crônica. E hoje as pessoas têm um certo receio. As pessoas acham sobrepeso e obesidade. É um pulo. Resistência insulínica. Às vezes eu pego o paciente, ó, aqui com o pescoço já Acantora, até tudo escuro.
escuro de acantose. Eu falo que ele é resistência insulínica, mas eu vou pedir o exame pra gente comprovar, porque às vezes só a gente falando, o paciente gosta de um examezinho, né? E aí, Eu pratico a estética integrativa, A porque gente quando eu acaba vejo algum avaliando, cliente sim. que tem esse Sim. escurecimento, eu Que falo, isso olha, a seria gente bom você aprende na procurar. faculdade também. Seria bom você procurar um auxílio médico aí. justo, manda lá Sim. pra mim. Tá, isso Né? mesmo. Deixa eu te Ó, perguntar uma coisa, doutora. Lá no seu consultório, você faz atendimento só adulto ou infantil também? Não, não tem o infantil. Assim, na verdade, hoje o infantil é um pouco mais difícil, porque a gente não tem, poucas as drogas são aprovadas para tratamento da obesidade infantil. Então, e a maioria delas, com efeito bom, tem que ser subcutâneo, né? Que hoje a gente tem o Saxenda aprovado para criança, para adolescente, na verdade. Então é mais difícil. Não é o meu público-alvo, não é. Eu gosto mais de tratar adultos mesmo. então a gente não pode afirmar que a obesidade seja preguiça, né? Acha, de jeito nenhum. E isso é um preconceito que às vezes o paciente não vai procurar ajuda porque ele acha que é falta de vergonha na cara. E Porque não é ou é falta de vergonha genético. na cara. E existe genético, é verdade. Eu tenho uma dificuldade Se eu- muito grande pro meu emagrecimento. Se a mulher engravida obesa, a epigenética faz com que o filho ou filha seja mais propenso. A Né? ser obeso. Além da gente contar que o estilo de vida que está inserida essa família conta para essa criança, né? Então, o que que acontece? Às vezes as pessoas chegam até mim muito desestimuladas. Ai, doutora, eu já tentei de tudo. Ai, doutora, eu não tenho mais jeito. Ah, doutora, enfim, muitas queixas, né? E assim, uma coisa que eu tento desmistificar é que a obesidade, ela é doença crônica. Doutora, eu sou um obeso saudável. Existe obeso saudável? Falo, não, não existe obeso saudável. Por quê? Porque é questão de tempo, né? É questão Até de tempo desenvolver para que alguma tudo coisa. se altere, mas o próprio, aí a gente entra na questão da bioimpedância, a composição corporal tem uma gordura visceral, então a gente consegue ver isso, né? E assim, a maior dificuldade mesmo é fazer o paciente entender que obesidade é doença crônica. E é doença crônica, e para tratar a doença crônica, o que que a gente precisa? Só dieta, atividade física? Não. Todo mundo já chega aí, doutora. Faço dieta, não dá certo. Aí, doutora, atividade física, nossa, eu faço dieta, atividade física e não consigo. Às vezes ela precisa tratar a ansiedade, a compulsão, né? Justamente. Então, aí eu vou conhecer que a gente tem os estilos, né, da obesidade. Se esse paciente é um beliscador, se come emocional, aquele hoje eu mereço, hoje eu mereço. Eu tenho um pouquinho de cada desses aí. Se é hiperfágico, come aquele tanto de uma vez, né? Então, tudo isso, eu trabalho isso no consultório, né? E assim, às vezes o paciente fica super receoso de usar medicamento. Gente, medicamento não é um caminho mais fácil, é o mais difícil. Por que que é o mais difícil? Porque tem efeitos adversos, tem efeitos colaterais, e um paciente conseguir passar pelas 2 primeiras semanas, que são as mais tensas, ele vai fazer o tratamento tranquilamente. E aí eu pergunto, você quer hoje tomar um remédio para obesidade ou você quer tomar o da pressão, do diabetes, colesterol? Porque ela A pessoa não coloca isso na balança, né? coloca. Quando você fala uma coisa, eu acho importante. Você quer um medicamento para obesidade, que vai te ajudar a prevenir de vários Sim. problemas. Ou depois você vai querer tratar pressão alta, triglicérides, colesterol, Isso, diabetes. né? Diabetes. É realmente. Esteatose hepática. Gente, as pessoas não dão moral para gordura no fígado, né? Ah, então, o que você tem de problema de saúde? Ai, doutor, tem uma gordura no fígado. Como se não fosse nada. Meu Deus, eu já me dá até assim, nossa, assim, fala com a naturalidade, eu tenho gordura no fígado. E Eu assim, coleciono aqui uma. E assim, gente, não, então assim, a gente tá aqui pra, assim, claro, não são todas as pessoas que conseguem entender, colega médico eu falo, tem muito preconceito, a gente tem que quebrar esses preconceitos, porque realmente a obesidade é uma doença crônica, e a gente tem que colocar isso e difundir isso, porque não é só do diabetes, não é só do colesterol, não é da pressão alta, não é da gordura no fígado, e os cânceres? E o tanto de câncer associado à obesidade? E você falou alguma coisa sobre a tireoide, né? Você Sim. tem muita queixa recorrente sobre tireoide? Às vezes o paciente já chega para mim, ai, doutora, eu não consigo perder peso porque eu tenho tenho hipotireoidismo.
Aí eu já falo, Eu tenho. bom, vamos lá. O hipotireoidismo ele é responsável apenas por 3 quilos. 3 O quilos. restante você pegou porque tem que... O restante Entendeu? você É conquistou por... pouca coisa, né? Justamente. Não adianta você jogar a culpa Não, nisso, não então, é a porque... pobre da tireoide a responsável. E hoje a gente tá, assim, também a gente tem um boom disso. A gente tá assim, a gente tá vivendo uma leva, digamos assim, de alterações de tireoide, tanto pelo Covid. O Covid, ele tem relatos de pessoas que fazem uma tireotoxicose, né? Pós-Covid, da Que é isso? mesma maneira que eles também, a gente faz um diabetes transitório pós-Covid. Uma hiperglicemia pode ser transitória ou não. O que é uma tireotoxicose? É a inflamação dessa glândula tireoide, né? Tanto pode ser produzir muitos hormônios ou pouco, né? Então tem que avaliar. O Covid ataca. A gente não tem noção do que esse vírus pode fazer. Um pouquinho a gente tem, mas assim, É tudo muito novo ainda, tudo né? muito novo, mas a gente já sabe algumas coisas e existe mesmo essa alteração dessa tireoide pós-Covid, alteração do pâncreas pós-Covid. Mas voltando ao assunto do hipotireoidismo, né? A gente tem o hipo simples, que não tem associado uma doença autoimune, e quando tem associado anticorpos, a gente fala de doença de Hashimoto, né? E aí, o Tem endócrino, muita gente. muito. O endócrino tradicional, ele vai dar o quê? TSH, T4 livre, o anticorpo. Às vezes dosa só no dia do diagnóstico, não acompanha mais. Já a gente da medicina integrativa, né, a gente tem que orientar esse paciente que se tem anticorpo, a gente tem que acompanhar esses anticorpos. A gente tem que tirar os gatilhos. Às vezes o paciente tem o anticorpo, um ou dois anticorpos, né, que é o anti-TPO e o anti-tireoglobulina aumentados, e ainda tá com o TSH normal. T4 livre normal e tem queixo. Ai, eu tenho um cansaço. Ai, eu tenho uma fadiga. Ai, meu cabelo cai. Ai, eu não consigo ganhar massa muscular. Gente, o hormônio tireoidiano tá em todas as células do nosso corpo, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que observar. E eu vou conversar com esse paciente que os níveis de vitamina D tem que estar lá em cima, sempre com acompanhamento médico. Não pode ir lá o paciente do hipotireoidismo ou da doença de Hashimoto acompanhar anualmente. Vou dosar o TSH e o T4 livre e pronto. Aí tá tudo bem. Não. Não, não é assim. Então, a gente sabe que o glúten atrapalha, Ó, como a né? gente tá falando aqui para um público que muitas das vezes não sabe os termos, a tireoide fica onde mesmo? É aqui, né? Aqui. Aqui. Não é aqui. Tá. Aqui. Embaixo. né? Isso. Tireoide fica aqui. Todos nós temos tireoide. Aham. Às vezes o paciente, ai, doutora, eu tenho tireoide. Todos nós temos tireoide. Certo. Faz parte do corpo de todo Sim, é uma glândula que nós temos. E aí eu pergunto, tá, então você tem disfunção para mais ou para menos do hormônio? A pessoa não Né? sabe. Aí eu vou tentando, mas isso é muito comum e Você falou do glúten. é muito da população mesmo, né, gente? Todo mundo, assim, muito do leigo mesmo. Ai, doutor, eu tenho tireoide. Assim, não tiro o paciente, né? Não faço, eu oriento, olha, todos nós temos tireoide, só que algumas pessoas têm alteração para cima ou para baixo do hormônio. Ai, doutor, eu tenho aquela que engorda. Tá bom. Às vezes, até o hipertireoidismo Pode engordar também. ou o hipo pode emagrecer, entendeu? Então, assim, não relativo. é relativo. Então, assim, é basicamente isso mesmo. E a gente sabe que o glúten, castanhas, às vezes o excesso de brócolis, de couve-flor, mas tem que comer bastante. Mas às vezes a gente fala isso, mas às vezes alguma pessoa é muito sensível, né? Pode dar alteração. O glúten é o pior, assim, questão do anticorpo mesmo, né? E aí pode aumentar os níveis de anticorpos da tireoide, né? Então, quem tem a tireoide alterada para mais ou para menos, que produz muito ou pouco, deveria evitar o glúten? Não, aí é que tá. A gente tem que avaliar o anticorpo, Hum, né? O hipertireoidismo, a maioria tem, então, a doença de Graves, né? Que é um anticorpo também. Mas a gente fala muito mais da gente falar do Hashimoto. E... Porque assim, gente, o Graves, ele tem tempo para começar, tempo para acabar. Porque a gente fala assim, que há 2 anos esse paciente, a gente tem que saber se ele entrou em remissão e acompanhar, O que está é tudo entrar bem. em remissão, doutora? Como que eu vou explicar isso para vocês? É de uma maneira mais fácil. Controle.
se tá controlado, né? Se os títulos do anticorpo do hiper diminuíram, se o hormônio tá tudo Tá bem. tudo nos conformes, bem Eutireoidismo, controladinho. pensando assim, tá sem a droga, né? Tá sem medicamento, tá tudo bem, tá mantendo. E tá Ou controlado. se eu vou ter que mandar esse paciente para tirar essa tireoide depois de 2 anos, né? Hoje eu pego muitos pacientes que usam medicamento mais de 2 anos em dose baixa. É errado? Não, não é errado, mas tem que ser muito bem acompanhado. Doutora, eu né? preciso fazer outra consulta, que fique bem claro, porque eu já tô fazendo aniversário com essa tireoide minha. Ah. Quer dizer, desde quando eu nasci, né? Eu estou fazendo aniversário com o meu hipotireoidismo. Ah, bom. Mas a gente pede pra você às vezes falar alguns termos, porque vai ser uma gama muito grande de mulheres que vão assistir, e nem Sim. sempre todas, né, têm essa Entendem. noção. Aham. Então é por isso que a gente vai meio que enchendo um pouquinho o saco aí nesse sentido. E eu não sei se você saberia dizer, a tireoide tem a ver alguma coisa com gravidez? Tem, Ah, sim. Você fala da alteração da tireoide para hipo e para hiper. Tem total se relação. tiver alteração, pode perder o neném, por exemplo. Isso, deixa eu te explicar um pouco. A gente sabe que o hormônio tiroidiano, ele está relacionado com a implantação desse embrião, Hum, entendeu? uhum. E para esse embrião, né, para ir desenvolvendo. Então, se uma pessoa tem uma disfunção tiroidiana, Ele não cola nas paredinhas, é isso? então pode ter aborto, pode não engravidar, pode ter parto prematuro. Então, às vezes a pessoa vai fazer a contracepção, né, que seria o ideal para todo mundo, a pessoa se preparar para engravidar. Uhum. E aí a gente já vai fazendo esse controle dessa tireoide para preparar essa mulher para ser mãe, né? Para gestar. Então tem muitos casos de que tive um aborto porque não achou outra causa e foi por conta da alteração da tireoide. É super comum porque para o embrião implantar, tipo assim, nidar assim, vamos supor, grudar Grudar nas e paredinhas. desenvolver, é dependente de hormônio tireoidiano. E eu percebo, eu não sei te falar, né, se isso precede, mas que isso vem acontecendo, tá cada vez mais recorrente, abortos. E pode ser que às vezes realmente esteja interligada a esse hipotireoidismo, hipertireoidismo. Isso, aham. Então, assim, a gente sabe que também os anticorpos passam, né? Então, a gente também tem que pensar muito nisso. Então, a pessoa que tem o hiper e gestar, se esse hiper não tiver controlado, não é indicado. É a mesma coisa do hipo, né? Só que às vezes a gente sabe que quase ninguém se prepara para gestar. Aconteceu. Ou às vezes planejou, não, quero ter filho, engravida. E tem como fazer tratamento? Claro. Eu engravidei, vamos por exemplo, eu tenho um hipertiroidismo, eu consigo tratar isso durante a gestação? Sim, a gente tem que só mudar, às vezes, o tipo do medicamento que é indicado para gestante, no caso do hipertiroidismo, e do hipo a gente tem que ir titulando as doses. Geralmente a gente aumenta mesmo uma certa quantidade, não vou ficar falando termos e números aqui, porque é muito específico, mas a gente aumenta as doses porque é dependente de hormônio tireoidiano. Então, às vezes a pessoa teve um aborto, às vezes a pessoa teve um parto prematuro, ou às vezes a pessoa é infértil, porque não consegue engravidar, às vezes não acha nenhum outro problema a não ser o problema da tireoide. Então, Doutora, isso acontece bastante. A gente tem falado aqui sobre o hormônio da tireoide, né? Falamos sobre a importância de estar tudo ok nesse sentido. Já que estamos falando de hormônio, vamos só lembrar, a vitamina D é vitamina ou é hormônio? A gente fala que ela é hormônio. A gente, da medicina integrativa, a gente fala que ela é hormônio, né? A gente pensa assim, então vamos falar de hormônios. Melatonina é hormônio, não sei se... É aquele do sono, né? eu não sei se a população sabe que melatonina é hormônio. Ela é um Ele hormônio. é produzido na quando a gente glândula tá pineal. Então, ela regula... lá dentro do cérebro. Isso, Então, ela é um hormônio. Então, a gente fala na orquestra hormonal, né? Primeira é melatonina. Então, para uma mulher que quer fazer reserva ovariana, a melatonina tem que ser suplementada. Né? E às vezes você vai em algum médico que nem sabe para que serve a melatonina. Ela é um excelente antioxidante. Então, a melatonina não faz ninguém dormir. Ela não, eu vou tomar melatonina e eu vou dormir. Não é bem assim. Você tem que dormir em um lugarzinho calmo, escurinho, né? Isso. Então, a gente fala muito higiene do sono,
né? O que é higiene do sono? Sem telas, Diz que tudo ela melhora escuro. a qualidade daquele sono profundo, seria Isso, isso? a gente vai pôr essa glândula pineal para funcionar adequadamente, porque é onde ela é produzida. Então, o que eu falo muito para meus pacientes? É para tomar melatonina até as 10 horas da noite. Se você dorme meia-noite, melatonina não é para você, né? Porque a gente sabe, assim, eu trabalho muito com o que é fisiológico. Então, a gente tem que pensar muito na fisiologia do organismo. Então, o pico dela é meia-noite. Você vai tomar ela meia-noite? No pico dela? Não é a hora. Então, eu prefiro que nem tome se não for fazer o uso adequadamente no jeito que eu orientei. E às vezes muitas pessoas não dão bola pro sono. Acham que, nossa, 4 horas pra mim é fundamental. Aí tá lá, com a olheira, estressado, nível lá em cima de estresse, um monte de problema, irritado. Não, mas 4 horas pra mim é Diz suficiente. que o sono é bom demais. pra gente produzir o hormônio do crescimento, né? O GH. GH. Além do treino que ajuda a produzir o sono, né? Eu fico pensando, e você sabe, né, doutora, porque ela é minha doutora querida, que eu não tenho praticamente testosterona. Pouquíssima, baixíssima minha testo. Desde quando eu Sim. parei de tomar anticoncepcional, já faz uns 5, 6 anos, Uhum. que ela é muito baixa. E aí, eu percebo assim, fico pensando, eu treino forte, você sabe que eu tenho uma massa Sim, muscular sei. bem Ótima, alta. perfeita. Eu acho que só consegui com o GH. É. Deve ter sido ele que fez isso, porque não é possível, sabe? Eu já fui treinar muito sem vontade e não foi uma vez. Eu lembro que eu vivia desmaiando, morrendo de sono. Eu era 880, encostava, dormia. E eu, como é que eu criei músculo? Aí eu fico pensando, não foi pela testo, Não. foi pelo meu GH, provavelmente. Na verdade, a gente tem um problema na tireoide aí, né? Que É. a gente tem que pensar que sozinha É. ia ficar muito difícil mesmo. GH, o próprio nome fala, hormônio do crescimento, não só para isso, né? A gente sabe que ele hoje é muito usado, né? Nas Até academias. nas academias, até sem prescrição médica, as pessoas usam. E para eu prescrever um GH, é o último dos últimos dos últimos. E eu tenho que certificar que esse paciente não tem nenhum resquício de nada de lesão pré-cancerígena. Por quê? Porque ele é hormônio do quê? Do crescimento. Do crescimento. Ele pode fazer proliferar, crescer várias Às coisas vezes no corpo. a Se pessoa ela tiver tem uma célula maligna, ela inerte, quietinha, faz vai quietinha. proliferar. Então, assim, tem que ser. Então, eu, doutora Luana, para te falar a verdade, não tenho nenhum paciente hoje usando GH e ainda não prescrevi GH, porque eu sou um pouco criteriosa. Bem Interessante saber, eu não sabia criteriosa disso, em relação dessa a questão isso. da facilidade do crescimento de célula cancerígena. Sim. Se a pessoa, porque todo mundo diz que tem alguma É a primeira célulazinha que contraindicação, né? Interessante. História de CA. Vamos falar da bonita. Último hormônio. Depois a gente já vai fazer umas perguntinhas. Estamos indo pro final. E a testo, doutora? Aquela queridona que eu adoro. Bom, a gente tá falando de texto em mulheres, né? Testo em mulher. Mas a gente tem que pensar que, mas nossa, eu tô usando um hormônio masculino. Não, a gente produz testosterona, né? Tanto é que às vezes tem pessoas que têm problema em alguma, por exemplo, na adrenal, um tumor adrenal, tumor ovário, enfim. E aí a pessoa tem a testo lá em cima, a mulher, né? Nossa, aí começa a virilizar, né? Começa a ter Virilizar e ficar com características masculinas, né? hirsutismo, acne, queda de Pelo cabelo. num monte de lugar, acne, tudo Isso, quanto é aham. canto. Cai o cabelo e cresce pelo onde não deveria. Justamente, isso é virilizar. Hirsutismo é esse crescimento de pelo. Aham. Não é pelo fino, pelo Pelo grosso. Principalmente em regiões mais masculinas, andrógenas, Onde né? isso. Na areola, no abdômen, queixo, no pescoço. entre a mama, entre a mama. no abdômen, Uhum. nas costas. Uhum. Então, é um hormônio que a gente produz, né? E a gente tem hoje muito isso da mulherada já chega pedindo texto. Uhum. Outra coisa, você sabe que eu sou um pouco mais criteriosa também com texto, principalmente que elas já chegam assim, doutora, eu tô com a libido lá embaixo. Pô, mas o que é libido? Libido pra mim são 3 coisas. É o desejo sexual, hipoativa, assim, tá com pouca vontade de ter relação sexual. É excitação, não tem? Ou é orgasmo? Porque pra cada uma, eu tenho uma coisa pra eu fazer. E não simplesmente dar texto. A gente pode fazer um Interessante. podcast só de libido, né, doutora? Pode É Tá interessante. convidada, tá? Tá bom. E eu vou te falar,
a gente trabalha Está muito com convidada, quer dizer, mulheres, a gente é uma está das convidada. maiores queixas das Sim. mulheres. É muito frequente em mulher, mas Sabe por que você que imagina. é Não, você maior imagina. queixa? Porque pro homem, parece que é ligar a tomada. Liga, on, off, on, off. Mulher não. Mulher, se ela tá cansada. Mulher, a maioria, né? Porque tem as mulheres que são super, né? Adoraria Fora ser. a regra, Não. né? Que é fora existe. do comum, né? Não, Isso, eu não tenho é uma o cliente normal. assim, ela, Pessoas Carol, eu assim, namoro todo bem dia. Eu pouco. falei, não, você não é normal, meu É. amor. Justamente. Oi, né? Então, o que que acontece? A gente vai falar da texto, mas a gente entrou na libido, vou falar um pouquinho disso. Então, a gente tem que atuar nisso. Ah, é a falta do desejo? Nossa, não tem excitação, doutor. Nossa, eu nunca cheguei no orgasmo. Então, são coisas distintas quando a gente fala em libido. Ah, o paciente tem libido baixa, mas o que é libido baixa pra Nem você? sempre vai estar relacionada a texto, né? Então, assim, às vezes o paciente usa um antidepressivo que altera a libido, é a questão do desejo hipoativo. A gente troca, se não tiver problema, a gente troca por um que não vai interferir, né? Que modula dopamina, por exemplo, né? Então, a gente fala, tem que avaliar. Né? Então, tudo isso tem influência, não é simplesmente dar texto, mas já existe, né, aquelas pacientes que têm total indicação para repor testosterona, né? A gente sabe mulheres Mulheres menopausadas, menopausadas, né? Às vezes a gente, da nossa idade, assim, precisa repor, mas a gente tem que lembrar que o exame de testosterona que existe disponível não é testosterona em mulheres. Testosterona em homens. Então, a gente usa aquele range lá, valores de referência, assim, é uma média mesmo, né? Então, assim, eu reponho testosterona em mulheres com critérios e tem excelente resposta. Às vezes a mulher fala assim, ah, doutora, meu marido te agradece. Por exemplo, que ficou mais, né, alterou a libido, né, vamos dizer nesse sentido. Então, assim, a gente tem que falar da testosterona, existe também, é a mesma coisa que a gente estava conversando, da medicina de precisão, né, não é receita de bolo. A gente não sabe que paciente, qual via ele usa para metabolizar o hormônio, né? Então, tudo isso influencia, né? Infelizmente, aqui a gente não tem tanto acesso a uma medicina de precisão. Mas existe hoje testes, né? Para avaliar qual é a via preferencial Que legal. da metabolização dos estrógenos, por exemplo, da testosterona, da melatonina, de tudo. Interessante. Então, a Sabia gente disso tem não. esse tipo de exame que a gente fala de medicina de precisão. E tem, assim, aqui, por exemplo, Fernandópolis? Não tem. Assim, na verdade, eu ainda quero fazer esse exame, eu ainda não fiz. Quero fazer para conhecer mais a fundo o exame, mas por aqui a gente ainda não tem. É mais São Paulo mesmo. Mas falando de testo, né? Igual você falou, né, Débora? Para você faz total influência. Por quê? Porque você fica mais exposta. Seu ânimo é outro. Então, a gente tem que Você pensar... fica até com ego melhor. então, a gente tem que pensar que a testo não é apenas para função sexual. Tem tudo isso, esse contexto, né? De Fica menos sentimental, eu acho. disposição, de fadiga, tanto para homens quanto para mulheres. Isso é uma queixa fundamental. A gente entender isso, que não é só relacionado à parte sexual. Porque a gente liga assim, testosterona, sexo. Não Músculo e sexo. Músculo e sexo. Na verdade, a gente fala do ciclo. Se você for olhar um ciclo de hipertrofia em mulher, eu não uso testo, né? Não uso. Né? Então, assim, mulher, né? Principalmente se ela não treinar bonito e sério e bem agarrar no peso mesmo. Não adianta nada. E vou te falar uma coisa, eu converso muito isso com meu esposo. Meu esposo treina há bastante tempo, né? Assim, e agora que eu coloquei um implante nele de testosterona, depois que ele treinou, voltou a treinar, a gente definiu emagrecer ele e suplementando whey e creatina. Então, às vezes, o Creatina é básico funciona, né? E aí, depois que eu falei, vamos pôr um implante de testo, coloquei implante de testo nele, pra te falar a verdade, a composição corporal não mudou muito. O que mudou foi a disposição pra treinar, né? Então, assim, o jeito que ele acorda, o jeito que fica durante o dia, não tem aquele cansaço. E às vezes, assim,
eu falo, menos é mais. Eu sou desse estilo, menos é mais. Vai né? com cuidado, Vai com pequenas cuidado, doses. não precisa de ir com tudo. Eu tenho muito receio ainda dos riscos cardiovasculares, né? A gente tem que pensar que tem que ver como é que tá a função hepática, como é que tá a oxidação. Então, assim, que a gente faz muito antioxidantes, né? Repõe vitaminas. Então, tá tudo lindo com ele nesse sentido, né? Uhum. De tá assim. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência, né? Doutora, há 3 perguntas de espectadores, só que pelo que eu tenho percebido aqui, A gente acabou já respondendo. 2. Você praticamente respondeu 2, mas tem uma que a Carol vai fazer, que eu acredito que ainda falta a gente tirar essa informação, que é a pergunta que fizeram lá na caixinha de Então, perguntas, vamos lá. Você fala a terceira? né? A Segunda. do meio, né? Uhum. Meu índice de IOMA deu alta, mas a glicose nunca está alta. Devo me preocupar? É o HOMA-IR, né? É o HOMA, que É isso, HOMA. Isso. Então, esse é um exame muito corriqueiro. Exame de que esse Roma aqui? HOMA-IR. IR de resistência à insulina. Ah, Então, o que ela falou aí? Ela falou que o HOMA-IR dela está alto. uhum. Para mim, um HOMA-IR ideal é menor que 1,98. Né? Não sei qual é o valor dela. Não E colocou aí, valor. o que acontece? A gente passa anos com resistência à insulina para depois a gente alterar a nossa glicose. Entendeu? Então, o que significa HOMA-IR alto? É uma resistência à insulina. E não tem ainda relação com a própria glicose alterada para virar o diabetes, mas é uma questão de tempo. Mas se ela tem uma resistência, então se ela melhorar a alimentação dela e praticar uma atividade física, ela já vai diminuir essa possibilidade de Aí ter eu a já glicose penso, essa pessoa é obesa? Essa pessoa, como é a composição corporal dela? Ou essa pessoa às vezes tem um SOP, síndrome do ovário policístico, que a característica assim, da doença às vezes é uma resistência à insulina e a pessoa às vezes não é obesa. Olha, isso que você tá falando aqui vai virar um corte, um pequeno corte pro podcast, porque pra ela vai ser, acho que, bem legal, bem importante. Ela não é obesa, de maneira alguma, ela é bem gostosa. Então, talvez seja ovário policístico. Tá, mas aí a gente vê outra coisa. Se você falou que ela, pelo jeito, treina, ela estava em uso de algum esteroide Não, anabolizante? não. Eu não sei se ela Usou treina. GH? Não sei. Tá, Isso então eu já não sei. aí tem Outros os- fatores tem que podem avaliar influenciar. tem que avaliar, Uhum. tem que conhecer melhor essa A pessoa paciente. dela, né? Nada. E outra coisa, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Isso é muito, assim, pô, eu não trato o exame. Quem me garante que realmente está correto? Né? Outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente não tinha pensado nisso, níveis ideais. Não existe valor de referência para mim. Existem níveis ideais. Então, vamos lá um exemplo. Você vai lá ver o valor da insulina de jejum. Então, a insulina de jejum, ele tem um valor enorme. Vamos supor, depende do laboratório, é 23. Nossa, eu tô com 15, tô ótimo. Não, para mim, valor bom, menor que 7. Entendeu? Então, a gente tem que pensar que é valor de referência? Valor de referência é uma média da população para aquele laboratório. Não é individual para você. Eu volto à questão do individual, né? De medicina de precisão, de saber eu o preciso de que é uma nível ótimo. Já liga Né? pra O ela. que é nível ótimo. Já liga no Ótimo. consultório, meu amor, porque Então, é muito isso. E tem uma pergunta que eu acho que às vezes perguntaram sobre a oxandrolona, que eu não que é uma falei do hormônio. testosterona que não é bioidêntica, no caso, né? Na verdade, ela é um esteroide anabolizante, né? E aí perguntou se ela é segura. Sim, ela é uma droga Qual é a muito dose segura. responsável? Aí é que são elas. Aí que vai ser né? avaliado de acordo com o perfil de cada. É assim, ó. Por exemplo, a Oxa é segura? Sim, a Oxa é uma droga muito segura. Mas qual é o nível de Oxa que eu não vou virilizar? Vamos falar de novo o que é virilizar. Aumentar a clitóris, cair cabelo, engrossar a voz, alterar o timbre de voz e acne, por exemplo, pelo onde não quer que tenha. Isso é virilizar e é o maior medo das pacientes. Que ganhar músculo, queimar gordura, todo mundo quer, né? Então, existe uma dose segura? Não tem uma segura para evento adverso. Eu usar 10 miligramas dia, por exemplo, para mulher, né? Que a gente acaba que divide a dose. Para Débora, às vezes, não vai acontecer nada. Às vezes, para mim, eu vou
virilizar já de cara. Pra você, às vezes, você vai ficar no meio termo. Uhum. Então, não existe falar assim, não, Débora, usa 10 miligramas por dia que vai dar tudo bem, é uma dose Já vi que não gente vai... chegando nos 20 miligramas, assim, só pé na porta, sem médico. E virilizou? Vixe. Então, Fiz depilação a laser no tórax. entendeu? Então, assim, Entendi. às vezes você pega o paciente que tá lá usando uma dose muito alta, o efeito já acabou, não tá gostando mais, tipo assim, o efeito já acabou sim, né? O efeito não acabou. Não tô tendo mais a resposta, e você diminui a dose, põe a dose o mínimo possível, e aí o paciente já tem uma resposta boa. Então, o que eu penso? A menor dose possível. Ah, hoje em dia tem implante de oxandrolona. Tem implante de oxa, mas e se começar a virilizar, às vezes tem um efeito adverso, como é que eu vou Como é tirar que o você vai implante? modificar, Né? né? Então, eu isso? sempre, às vezes, eu sou super a favor dos implantes, mas eu sempre começo, às vezes, com implante de uma outra via, primeiro, para depois já ir de cara pro implante. Então, a oxa é sim uma droga segura. E ela influencia também, ela ajuda no emagrecimento também. Isso. Mas assim, ó, eu falo que para usar o hormônio, doutora Luana, a pessoa tem que merecer usar o hormônio. Então, às vezes chega o paciente aqui pra mim, doutora, eu queria usar essa droga, esse remédio aqui. Eu olho lá, me mostra o celular, oxandrolona. Quantos dias você treina? Como que tá seu nível de gordura? Como é que você se Tudo é alimenta? avaliado. Como que você se alimenta? Não, eu não tenho nutricionista. Não, eu treino 3 vezes na semana. Aí vai ter Aí eu todos os vou, pô, exames. poxa vida. Você já tem certeza que a receita da Oxa você não vai sair daqui de cara. Tem que mudar muita coisa. Aí tem a pessoa que treina 1 ano. Treina 1 ano, já acha que tá bom treinar 1 ano e quer usar o hormônio. Né? Eu, particularmente, eu não sei, talvez eu acho que eu não tô errada. Eu não sou caso de oxandrolona no meu caso agora, nesse momento da minha vida, seria mais de reduzir mesmo e melhorar a qualidade da alimentação, porque eu tenho muito músculo, então um pouquinho Sim. que eu emagreço dá uma marcadinha, se for por questão corporal, não tô falando Sim. de libido, nada disso. Eu acho que não é o caso de, conquistar mais massa, sim perder gordura. É, porque às vezes vamos pensar assim, uma capinha de gordura ali em cima já Daquela deformação. mascara a definição que existe muscular. Aí o paciente emagrece, o músculo tá lá embaixo prontinho, né? Então tem Não muito precisa isso. de muito. É. Doutor, então vamos lá. Chegando aos finalmente aqui. Cite 3 palavras que representam sua vida, ou valores, né? Sua vida e valores, não importa de que âmbito, do qual você se orgulha muito. Que representa você. Isso. Nossa. 3 palavras. Bom, primeira, eu 3 acho que é a palavras. superação. Eu acho que a minha vida, assim, é de superação mesmo. Eu sou insistente. Sou muito decidida. Então, acho que superação. Superação, decisão, Persistente, né? Eu acho que seria mais Persistência. o termo. superação, persistência. Persistência. Vamos pensar um outro. Não sei. Família. Família, ela vem antes de tudo. Deus, família, né? É tudo na minha vida. Nem precisava, né? Eu acho que a questão de... É o que a gente tá falando dessas 3 palavras. Seria mais no profissional, no pessoal mesmo, né? E agora, acho que a terceira que eu almejo mesmo é sucesso. Amém. Né? Isso aí. Que a gente trabalha pra isso. Você já é um sucesso, meu amor. Obrigada. Doutora, a gente amou a conversa. É maravilhoso. bom. Muito, Já lembrei que eu muitas preciso retornar no informações. consultório. A Carol já Estou lembrou te que tem que esperando. marcar. Não, eu achei muito interessante mesmo, porque realmente tem coisas E o que as convite já pessoas está não têm feito para noção. você voltar. Vamos Vamos elaborar uns temas legais aí pra galera, né, pessoal? E a gente volta a conversar. Que tal? A gente joga uma caixinha lá, uma Eu enquete, amo. eles escolhem um Eu- tema e a gente vem. Eu achei a conversa melhor do que eu imaginava que já seria. Ai, que bom. Tô feliz. Fico feliz. Obrigada. Que bom, imagina, Doutora, a tô senhora aqui. tá em novo endereço também, né? Sim. Fala pra gente o novo endereço. A clínica chama Clínica da Torre. É ali na Avenida Vergnaldi, ou seja, Avenida 15, número 715. Arrasou. Esse foi o 4º episódio do podcast Fala Fala Gata, Gata. um podcast para gerar conexões e crescer crescer juntas. juntas. Aê, Obrigada, arrasaram. doutora.